Semana passada eu estava lendo um livro, o livro dos 60 anos da IBP. E coisa bacana é você notar no livro que a Igreja Batista de Perdizes sempre foi reconhecida por ter uma juventude muito forte e muito atuante, um grupo de jovens bem liderados. E na história da IBP, hoje nós recebemos convidados que têm muito a ver com isso. Por um lado, o Ministério Vencedores por Cristo, que na década de 90, com o ACIR na formação, estiveram várias vezes aqui, nós chegamos a ter, pelo menos uma vez por mês, os Vencedores por Cristo ajudando o trabalho da evangelização de jovens. E o primeiro ministro de jovens, que depois se transformaria num pastor de jovens, é o preletor dessa noite, o pastor Kleber Lima, que esteve presente no primeiro culto deste novo templo aqui e foi comissionado como ministro de jovens. O pastor Kleber Lima saiu para plantar uma igreja, que hoje é a Igreja Batista da Família em Higienópolis. Eu tive a alegria de conhecê-lo na teológica, no meu tempo de seminário, e tenho o privilégio de ter a amizade do pastor Kleber num pequeno grupo de pastores que a gente se reúne uma vez por mês, e o Kleber faz parte. É muito bom tê-lo aqui. Como a Edenir já falou, nas festas a gente convida os amigos, e ter você, ter os vencedores, para nós é muito significativo. Que Deus te abençoe, fique bem à vontade, tá bom? A casa é sua. Graça e paz, igreja, um prazer estar com vocês. E eu, enquanto estava aqui, me lembrava, eu tenho um sobrinho, hoje já adolescente, mas quando criança foi com o avô na padaria. E quando chegou lá, o moço da padaria gentilmente deu para ele um brigadeiro. E aí o avô, como geralmente se faz com crianças pequenas, disse: como fala, filho, para o moço? Ele falou: dá mais um. Não era aquilo para ser dito naquela hora, né? A palavra certa naquela hora era, claro, muito obrigado. Se eu disser qualquer outra coisa agora que não seja muito obrigado ao pastor Nino, muito obrigado a essa igreja por essa oportunidade, por essa experiência. Eu vou estar falando a palavra errada, a expressão errada. A alegria do meu coração é estar aqui com essa igreja que tem o meu carinho, o meu amor e que faz parte da minha história. Aqui eu vivi alguns dos momentos mais significativos da minha vida. Eu, por exemplo, me lembro, e todas as vezes que abro o álbum de casamento, meu álbum de casamento, e agora o meu pequeno de 4 anos vira e mexe, pega o álbum e diz: eu quero ver as fotos, pai, do seu casamento com a mamãe. E fica lá folheando. Eu me lembro daquele reloginho ali, e era exatamente 7:55, como são agora, o momento em que minha esposa entrava aqui e meu sogro então fazia a transição, né? O momento que eu apertei, e algumas vezes meu sogro, olhando essa foto, diz: esse é o minuto mais caro da minha vida. E aquilo ele disse: não, mas da outra filha também foi. E Marcos Ximenes, que foi professor aqui, foi membro dessa igreja, uma pessoa muito querida também e que ama muito a igreja. Nesse mesmo lugar, eu tive também o privilégio de ser ordenado como pastor, como ministro da palavra, já no ministério do pastor João Marcos. Enfim, foram diversas outras, e eu poderia contar aqui muitas outras experiências de alegria, de satisfação. Também rimos juntos, choramos juntos e caminhamos com essa igreja durante algum tempo. E como o pastor Nino disse, o Senhor nos direcionou. Me lembro quando o pastor João Marcos veio para assumir aqui o ministério. Quando ele chegou, ficou hospedado lá na nossa casa. Nós já nos conhecíamos um tempo antes. Eu disse: João, nada pessoal, mas daqui a um tempinho eu vou seguir meu caminho, porque eu entendo, Vânia e eu entendemos que temos um chamado de Deus para iniciar uma igreja. E ele disse: mas você não precisa ter pressa. Mas chegou a hora, alguns meses depois, mais ou menos um ano depois que o pastor João Marcos estava aqui, que nós entendíamos que tinha urgência da parte do Senhor de iniciarmos o projeto da Família Batista em Higienópolis, que logo depois se tornou a Igreja Batista da Família em Higienópolis. É um prazer, queridos, compartilhar deste momento tão especial, 70 anos de BP, com os irmãos. Uma alegria mesmo. Eu quero, só para atualizar alguns dos irmãos, perguntei para o Nino para que direção que eu aperto, ele me disse que
Pode ser. Então, aqui só para atualizar alguns, essa foto foi tirada recentemente, quando o pastor Jorge esteve conosco, lá no dia, então tem 2 meses. Temos o Vitor tem 9 anos, e temos o Daniel, que tem 4 anos. Minha esposa Vânia, como boa parte dos irmãos aqui já conheceram. Eu quero chamar a sua atenção para um texto da Palavra de Deus, que se encontra em Êxodo, capítulo 15, versos de 22 a 27. Êxodo, capítulo 15. Vou colocar aqui meu óculos. Tempo desse, uma criança da igreja disse: pastor, o meu pai fica tão esquisito sem óculos, mas você fica tão esquisito com óculos. Falar, muito obrigado. Crianças realmente são sinceras, mas eu preciso usar, porque senão eu não vou conseguir ler. Êxodo 15, de 22 a 27. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Vamos orar? Deus querido, em nome de Jesus, nós queremos agora concordar em pedir ao Senhor que a ação do Teu Espírito seja profícua no nosso coração, seja marcante na vida de cada um de nós aqui. Nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo seja o nosso mestre, Senhor, seja o nosso professor, e que Ele mesmo fale com cada um de nós, aplique as verdades da Tua palavra para esta comunidade, para esta coletividade do Senhor, e também para cada família aqui representada, para cada pessoa que se encontra aqui nessa noite, Pai querido. Eu quero pedir em nome de Jesus que Tu aumentes a Tua presença neste lugar, Deus bendito, e que a tornes densa, Pai, de forma que possamos experimentá-la, de forma que possamos ser impactados por ela. Põe a Tua mão agora sobre a nossa vida, dirige-nos, fala conosco, e nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu li certa vez que um homem, logo no início, os primórdios, os primeiros veículos, os primeiros carros, estava trafegando com o seu carro e de repente ele quebrou. Ele abriu ali a tampa do motor, começou a mexer para cá, para lá, aperta daqui, aperta de lá, e não tinha nenhum resultado que resolvesse o seu problema, que tirasse ali o seu carro daquele problema. Prego, como se dizia antigamente. Parou um outro carro atrás, um homem muito gentil, disse: o senhor está com um problema, o senhor quer que eu dê uma olhadinha no seu carro? Ele disse: por favor. Muito rapidamente, depois de pequenos toques, ele disse: liga lá o carro. O dono do carro ligou, o carro funcionou, e aquele
proprietário ficou encafifado, ficou impressionado. Disse: mas eu estou há tanto tempo aqui, o que aconteceu? O senhor rapidamente resolveu o problema. E ele disse: eu conheço todos os segredos deste motor, porque fui eu que projetei esse carro. Eu sou Henry Ford, e esse carro foi uma projeção, um projeto meu. Nesse texto, nós temos a oportunidade de encontrar o segredo de Deus. O segredo de Deus para a caminhada do seu povo, para a peregrinação do seu povo. E partimos do exemplo do povo de Israel, que estava caminhando rumo à terra que o Senhor lhe prometera. E o segredo que o Senhor tem, tanto para aquele povo, como tem para cada um de nós, para as nossas famílias, para a IBP, nos próximos 70 anos, é o seu próprio comando. Mantenham-se sob o meu comando. E eu gostaria de, objetivamente, com os irmãos nessa noite, extrair 2 lições, pelo menos, sobre o comando de Deus, que eu diria que são fundamentais para a nossa caminhada. E a primeira delas é que o comando de Deus, ele é simples e objetivo. Vale destacar que simplicidade não é sinônimo de facilidade. Acho que todo mundo aqui viu, pelo menos em algum momento, um pedacinho das competições das Olimpíadas. E uma das que me chamou a atenção foi a daquele moço Arthur Zanetti, né? Que foi medalha de ouro. E ele ficou ali, fazendo seus exercícios, e tão logo ganhou, alguns comentaristas disseram: olha, a apresentação dele não foi uma apresentação complexa, não foi uma apresentação cheia de muitos detalhes, não teve um alto grau de complexidade, mas ela foi simples e suficiente. Embora não tenha sido altamente complexa, certamente não foi uma tarefa, não foi uma apresentação fácil. Eu mesmo não me arriscaria, viu, pastor Nino? Não me arriscaria a me pendurar naquelas argolas. Aliás, assistindo algumas competições com aquelas, com as minhas crianças, eu disse: mas isso é muito fácil, né? Isso é muito fácil. E numa das vezes lá o meu filho puxou uma mesa, naquelas de puxar aquele negócio de pular para cá no cavalo, puxou uma mesa e disse: agora, papai, vamos fazer um exercício aqui então. E eu então tentei desconversar, mas não teve jeito. Eu tive que mostrar para ele que não era tão fácil assim. Facilidade realmente não é sinônimo de simplicidade, não é sinônimo de facilidade. E aqui o texto nos fala de um momento singular do povo de Israel, e o Senhor lhes dá uma orientação, um comando, e nós compreendemos certamente que esse comando era um comando simples de ser executado. Mas vale a pena pensar, meus irmãos, no momento, antes de nos determos sobre o comando, do momento do povo de Israel. Era um momento singular, não há dúvida disso. Eles tinham vivenciado de forma espetacular a saída do Egito. Os irmãos vão poder se lembrar das pragas e a maneira como o Senhor agiu, a maneira como os egípcios foram castigados com pragas, a maneira como o Senhor os conduziu pela travessia do Mar Vermelho, passando a pé enxuto, e depois vendo o Faraó e todo o seu exército morrer. Era realmente uma experiência fantástica, algo absolutamente maravilhoso. Mas depois daquela experiência espetacular, chegou a hora da prova. Chegou a hora da avaliação. E diz o texto que eles caminharam por 3 dias sem água. Eu não sei aqui quantos gostam de prova. Eu me lembro na época da escola, o professor Jorge aqui, né, presente, mas na minha época de escola, quando a professora falava: olha, vamos ter prova essa semana, aquilo gelava, deixava a gente já
sempre de orelha em pé, especialmente no meu caso, né? E prova, aparentemente, não é uma coisa agradável, nunca, pelo menos a princípio, ela nos agrada. Mas eu me lembro da minha professora de didática no curso de psicologia dizendo que prova não é um instrumento, pelo menos não deve ser um instrumento de punição, mas a prova tem como propósito dar para o próprio aluno a oportunidade de se avaliar, né? E também um outro propósito da avaliação é fixar o conteúdo, certo? E foi exatamente isso que o Senhor fez com aquele povo. Uma saída espetacular, uma saída tremenda, em que a mão de Deus agiu poderosamente. Mas agora, 3 dias pelo deserto, sem água. E na primeira parte desta avaliação, no versículo 24, o povo de Israel não foi bem. Diz o texto aqui: e o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Que beberemos? Me faz pensar neste momento de Israel, que a pergunta por trás desta sede tão natural e tão legítima que eles estavam sentindo o que fazer quando não há solução à vista? Eles olhavam para frente, deserto, para trás, deserto, para o lado esquerdo, deserto, para o lado direito, deserto. E agora, o que nós vamos fazer? Moisés, onde é que está a água? Nós não estamos vendo água aqui. Mas o texto vai um pouquinho mais adiante, e no verso 25 diz o texto que eles encontraram então água. Puxa vida, que maravilha, né? Encontramos água. Só que tem um detalhe: esta água era amarga. Água amarga. E aqui é o segundo teste dessa avaliação. O que fazer quando uma quase solução não se confirma? Acho que os irmãos podem concordar comigo que há tantos momentos da nossa vida em que as soluções não estão aparentes, as soluções não estão fáceis de serem vistas, e parece surgir então no fim do túnel uma alternativa, e você se anima e se empolga com aquela possibilidade, mas quando chega perto, aquela decepção, uma expectativa frustrada, uma quase solução que não se confirma. Mas a maneira como o Senhor conduziu é muito interessante, porque o Senhor então dá para Moisés um arbusto, aquela água amargosa que não era possível beber, se transforma numa água potável em que eles puderam se saciar. E eu posso imaginar agora aquele povo satisfeito, farto de água, então ouvindo a grande recomendação do Senhor. Quero até imaginar de forma popular que o Senhor poderia ter dito: pois bem, povo de Israel, agora vamos colocar os pingos nos is, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. E eu quero dizer para vocês uma coisa: a caminhada está só começando. Está só começando. E a minha recomendação para vocês é: mantenham-se sob o meu comando. Mas o que significa isso? O texto explica. O próprio texto explica. No verso 26, a partir do verso 26, nós encontramos que permanecer sob o comando do Senhor é ouvi-lo antes de mais nada. Ouvir ao Senhor, como diz a tradução da NVI, dar atenção ao Senhor. A tendência humana, penso que os irmãos podem concordar comigo, mas a tendência humana é ouvir o que nos interessa. É verdade ou não é? Esses dias, não faz muito tempo, 2 ou 3 semanas atrás, minha sogra esteve conosco na nossa casa. Minha sogra, Dona Esther, que agora já está morando em Atibaia já há algum tempo, enfim, veio passar, e as crianças ficaram muito felizes porque a vovó estava conosco. E sabe como é? Vó
quando fica alguns dias longe dos netos, faz todos os gostos. E estava então o meu filho Daniel, 4 anos, e o Vitor, de 9, na sala. E o Daniel tinha dito: vó, eu quero bolo, né? Isso de um neto vindo para uma avó é quase uma ordem, né? E aí, num dado momento, eu estava no escritório e ouvi esse diálogo. A minha sogra então brincou com ele e disse: Daniel, come here, please. E aí ele disse: ah, sim, eu quero sim, vó, um pedaço de bolo. Aí ela deu uma risada e disse, passou mais um pouquinho, disse: Daniel, come here, please. Ele falou, ele estava assistindo televisão, e falou: eu já falei, eu quero bolo sim, pode trazer. Nós ouvimos o que nos interessa normalmente, ou pelo menos aquilo que chama a nossa atenção. Poderíamos até chamar isso de audição seletiva. Seletiva. Mas a igreja que se mantém sob o comando de Deus é aquela que tem prazer em ouvir a voz de Deus, que tem desejo de ouvir a voz do Senhor. Uma das comunidades que mais me chama a atenção nas Escrituras é a comunidade dos bereanos, citada em Atos, que diz o texto que eles ouviam a palavra de Deus, depois iam conferir se era isso mesmo, ia lá ver se era bem assim, demonstrando, queridos irmãos, um desejo ardente, genuíno, em entender, em compreender, em ouvir realmente o que o Senhor estava lhes dizendo. Eu não posso deixar de dizer para os irmãos que às vezes tem um peso no meu coração em relação à nossa própria geração, em relação a nós mesmos, em relação às nossas famílias, em relação às nossas igrejas. O que temos ouvido? E mais, o que temos desejado ouvir? O que temos desejado ouvir? Que vozes temos dado atenção? Para que vozes temos dado atenção? A palavra de Deus era muito simples, a ordem de Deus: permaneçam sob o meu comando. Isso significa: ouçam a minha voz. Quando eu falar com vocês, ouçam o que eu estou dizendo. Em segundo lugar, permanecer sob o comando do Senhor significa também obedecê-lo. Penso que os irmãos podem claramente, facilmente distinguir junto comigo que ouvir é diferente de atender. Ouvir é diferente de cumprir. Há algum tempo atrás, pastor Nino, meu pai foi pregar em uma igreja e começou com uma pergunta dizendo: quem aqui sabe que deve amar os seus inimigos? Todo mundo. Quem aqui sabe que deve se dedicar ao estudo da palavra? Muitas pessoas, todos levantaram a mão. E ele fez mais algumas perguntas. Ele disse: agora eu vou. Ele disse: quem aqui sabe que deve orar, que deve ser fiel na entrega dos seus dízimos? Algumas perguntas clássicas. E depois ele diz: agora eu vou refazer as perguntas. Quem aqui faz isso, aquilo e aquilo outro? Ele diz: e o número de mãos levantadas diminuiu bastante. Nem sempre saber que precisamos fazer significa fazer. Me lembro de uma das vezes, e eu gosto de mudar, viu? Quem me conhece aqui sabe que eu já mudei algumas vezes de casa, para lá e para cá. Minha esposa, quando nos casamos, morava aqui na Cardoso de Almeida, até ela casou, tinha 23 anos. Nunca tinha mudado, tadinha, na vida dela. Agora, 16 anos de casado, já mudamos 9 vezes, né? Mas eu disse para ela que pelo menos agora, por um tempo, eu não vou mudar. Falei: olha, um ano pelo menos. Ela falou: que é isso? Já faz 2 que a gente está no mesmo apartamento. Então, agora não temos essa intenção de mudar. Mas eu tenho esse espírito assim meio cigano, meio peregrino. Mas numa dessas vezes que eu mudei de apartamento, o porteiro então do prédio, muito alegremente, efusivamente, veio conversar comigo e tal, e quando soube que eu era pastor, ficou muito feliz, e começou então a dar um testemunho, e disse: olha, pastor, poxa vida, que bom que você mudou para esse prédio, e que maravilha, enfim, tal. Agora, eu sou de uma igreja muito rígida,
muito rígida, muito rigorosa a minha igreja. Olha, lá não pode beber, lá não pode fumar, e lá não pode assistir televisão. Eu disse, é mesmo, tá bom. Isso foi um dia. No outro dia, em falar com ele, ele acordou assim, estava de manhã logo cedo, estava um semblante meio caído. Eu disse, ô fulano, tudo bem com você? Parece que você não dormiu bem. Passei muito mal. Briguei com a minha esposa, tivemos uma briga feia, e olha, para mim a coisa foi muito complicada. Eu passei a noite bebendo, fumando e assistindo televisão. Aí eu disse para ele, mas espera um pouquinho só, você não falou lá que na sua igreja não podia beber, fumar e assistir televisão? Ele falou, pastor, mas a carne é fraca, né? Não deu para aguentar, eu acabei, fazendo essas coisas. Nem sempre saber significa fazer. Nós obedecemos, queridos irmãos, aquela pessoa, aquelas pessoas que nós reconhecemos como autoridade absoluta. Eu me lembro do exemplo, os irmãos podem se lembrar comigo, de Sadraque, Mesaque e Abdinego. Me fascina a resposta que ele deu para o Nabucodonosor, dizendo, olha, fica o rei sabendo que nós não nos curvaremos diante de imagem que o Senhor fez e de nenhuma outra, porque nós só nos curvamos diante do Senhor. Falar assim, inclusive, é lindo, é muito bacana, mas quando você tem a fornalha acesa, né, e aquele fogo dizendo assim, vem, 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 a coisa fica um pouco mais complicada, né? Fica um pouco mais difícil. Mas eu me lembro também, queridos irmãos, do contra-exemplo e da palavra de Samuel para Saul. Samuel tinha dito, Saul, não comece a guerra antes de mim, me espere. E demorou um dia, demorou 2, demorou 3, Samuel demorou um pouquinho, ele já foi lá, fez a guerra, e o Senhor tinha dado uma direção, dizendo que era para exterminar todos os amalequitas. Mas Saul ficou com pena do rei, segurou também umas ovelhinhas lá, e aí chega Samuel e diz, espera um pouquinho só, que som é esse? Que balidos são esses? Saul, veja bem, Samuel, você demorou muito, mas também eu já adiantei, já ganhei a guerra, o rei está ali. Ele falou, mas peraí. Saul, você não sabe ainda o que significa obedecer? Você não sabe ainda que para o Senhor obedecer é melhor do que sacrificar? Ou seja, a obediência para o Senhor é o melhor dos cultos, é a melhor das celebrações. E disse mais, eu vou dizer mais para você, Saul. A desobediência, a palavra usada é rebelião, mas a desobediência para o Senhor é como um pecado de feitiçaria. Sabe, queridos irmãos, isso também traz peso ao meu coração tantas vezes, de pensar que nas nossas vidas, nas nossas famílias e às vezes nas nossas igrejas, não temos ídolos pendurados. Jamais passamos perto de um centro de macumba, de um bando de espiritismo. Não, eu sou crente, eu sou firme. Mas a nossa obediência é parcial. É aquela obediência que não é lá aquelas coisas. E aí quando vamos para a palavra de Deus que diz que desobedecer para o Senhor é o mesmo de pecado de feitiçaria, eu digo, opa, peraí, olha como é sério o negócio. A palavra de Deus, a ordem de Deus é muito clara, dizendo, povo de Israel, eu quero que vocês me ouçam e eu quero que vocês me obedeçam. Mas em terceiro lugar, eu quero também que vocês guardem as minhas ordens. Guardem as minhas ordens. O ser humano não é só a audição, né, em que nós somos seletivos, mas de uma maneira geral somos seletivos. Isso envolve relacionamentos, isso envolve absolutamente tudo na nossa vida. E também nessa questão do guardar, não é possível guardar tudo. A própria memória,
Nenhum de nós é capaz de guardar toda a informação, embora ela fique alojada em determinados lugares da nossa mente, mas não é possível guardar. Aliás, há uma patologia daquela pessoa que não se esquece de nada, chamada hipermnésia, e isso é um problema. A pessoa lembra de absolutamente tudo. Bom, no geral somos seletivos e guardamos aquilo que consideramos importante na nossa vida, e é importante mesmo que seja assim. Quem já foi lá no meu gabinete, na minha sala, ou aqueles que forem, vão observar que tem um barquinho muito simples dentro de uma garrafinha em cima da minha mesa. Geralmente as crianças que perguntam: o que é isso aqui? Né? Mas aquilo foi um souvenir que eu comprei ainda na minha lua de mel. Minha esposa, depois de alguns anos de casada, ela disse: você guarda muita coisa. Mas algumas coisas eu guardo, eu gosto de guardar mesmo, porque elas nos remetem a momentos importantes, nos remetem a situações importantes. E eu me lembro daquele momento tão significativo, tão especial da minha vida. Aquele elemento, aquele barquinho, me lembra de um momento cheio de significado na minha vida. Nós guardamos aquilo que nos interessa, guardamos aquilo que tem valor na nossa vida. E aí a recomendação da palavra de Deus: guarde as minhas ordens, leve-as com você, leve-as com você. Me lembro do salmista Davi dizendo no Salmo 119, versículo 11: guardei a tua palavra, aonde? No meu coração, para não pecar contra ti. Aquela palavra que é guardada no coração, uma versão mais antiga diz: escondi a tua palavra no meu coração, ou seja, está bem guardadinha para não se perder. Domingo passado tivemos um pastor da Junta de Missões Mundiais falando na nossa igreja, e ele citou um outro pastor que recentemente esteve na China e foi visitar um membro de uma igreja, são igrejas clandestinas na China, e aquele membro da igreja disse que chegou e chamou aquele pastor e disse: vem cá, vou mostrar uma coisa para você. Atrás do sofá tinha um quadro, atrás do quadro tinha lá um negócio que ele desencaixou e tirou, colocou a mão lá dentro dos tijolos da sua casa e puxou uma folha de papel que era uma única folha da Bíblia que ele e a sua família toda tinham para ler, estudar e meditar. E ele disse: isso aqui é o nosso grande tesouro, e nós guardamos isso com todo cuidado, porque se alguém nos denunciar, se descobrirem que temos esse pedaço da Bíblia, nós vamos ser presos. Guarde a minha palavra. Permanecer sob o comando do Senhor é também ter esta ação deliberada e voluntária de guardar a palavra no coração. Igrejas, e a gente pode dizer isso sobre as famílias, sobre as pessoas que se mantêm sob o comando do Senhor, são aquelas que sabem guardar as ordens que recebem de Deus. Mas eu quero avançar um pouquinho mais e entender com os irmãos que o comando que vem da parte do Senhor não apenas é simples e objetivo, mas também revelador. No verso 26, na parte B, o Senhor faz uma promessa àquele povo: não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe para o Egito, porque eu sou o Senhor que os cura. É possível, não posso afirmar definitivamente, mas sou levado a imaginar e a acreditar que Israel pudesse estar, o povo de Israel pudesse estar começando a achar que eram a própria causa da vitória.
Dizer, nós estamos bem na fita, hein? Olha só o que aconteceu, esses egípcios ficaram para trás. Poxa vida, como nós somos bons! Nossa, nós somos os tais! Essa semana eu estive com um missionário judeu. Ele trabalha em Israel, está no Brasil. Tive a oportunidade, estava falando para o pastor Jorge ainda há pouco dele. Quero ter a oportunidade de apresentar um ao outro, se possível, essa semana, antes que ele volte para Israel. E um rapaz que, inclusive, saiu aqui do bairro de Higienópolis. Se converteu e hoje é missionário em Israel. Ele estava dizendo, Kleber, me impressiona o fato de que, para o povo de Israel, para o meu povo, o Deus deles não é Javé, não é Yahvé, não é o Senhor. O Deus da comunidade de Israel é a própria comunidade. Claro que este é um conceito idólatra. Ele deu o exemplo da própria avó dele. Ele disse, a opinião da comunidade pesa muito para cada um deles. Ele disse, a minha avó, por exemplo, ela me ouve falar do Messias, mas se tiver mais uma amiga junto, uma amiga, ela desconversa. Ela desconversa. O perigo do ensimesmamento. E aqui, nesta ação do Senhor, de colocar os pingos nos is, o Senhor estava dando a Israel a melhor de todas as oportunidades, que era a oportunidade de reconhecer o Deus verdadeiro, não apenas o Deus capaz de milagres extraordinários, como o Deus nós sabemos que o Senhor é, e eles tinham acabado de experimentar, mas conhecerem o Deus que é Deus, o Deus eu sou, né? Que tem na sua mão o poder sobre a vida e a morte, que tem na sua mão o propósito perfeito. E qual é o propósito perfeito do Senhor, manifestado para aquele povo, que se estende a nós, que se estende à IBP, que se estende à IBFH, Igreja Batista da Família, com a qual temos caminhado. É o propósito de Deus de se deixar conhecer, de se revelar. E aqui, meus irmãos, eu quero crer que o melhor da caminhada é conhecer ao Senhor. O melhor da caminhada com o Senhor é conhecê-lo cada vez mais, mais e mais, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Eu queria que você visse agora um pequeno vídeo, um vídeo maior, mas nós vamos interrompê-lo, depois você pode buscar lá no YouTube, vê-lo, acho que tem 7, 8 minutos, mas eu queria chamar a sua atenção para essas imagens. E enquanto isso, eu gostaria que você respondesse no seu coração, quem é o Deus que eu tenho conhecido? Quem é o Deus da minha vida? Quem é o Deus da minha família? É muito simples esse vídeo e você vai ter a oportunidade de observá-lo agora. Vamos lá, o Felipe vai nos ajudar. Queria convidar a Jaqueline, chega aqui, a Jaqueline vai fazer um louvor agora. E eu convidei a Jaque, né, como eu costumo chamá-la, porque um dia na reunião dos cadeirantes, na sexta-feira, a Jaque falou, pastor, posso fazer um louvor? E eu falei, meu Deus, como é que ela vai fazer um louvor? Mas falei, pode fazer o louvor sim, louva a Deus aí. A primeira palavra dela, sabe o que foi? Ela falou assim, eu não sou cantora, eu sou adoradora. E o que diz aqui no capítulo 20, versículo 23 e 24? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Cá, Jaque, faixa 6 aí.
as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Pode continuar lendo, colocando lá no YouTube PIB Curitiba, Jaqueline, vai ter essa música completa. Tenho certeza que você pode concluir junto comigo que, com todas as limitações da Jaqueline, que aliás não tem nenhum problema de natureza cognitiva, é fruto de um problema no momento do seu nascimento, no momento do seu parto, mas ela percebeu o que realmente importa, compreendeu o que realmente interessa. Deus é grande, o Senhor é o Senhor, e Ele está no comando da sua vida. O texto continua, e eu quero caminhar para a conclusão, lendo o finalzinho do trecho que já lemos, ou relendo, que diz assim: depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Caminhando um pouco mais, eles chegaram a um lugar de repouso. Aquele lugar que chegaram, chamado Elim, ainda não era Canaã. Ainda não era o destino final, mas era um lugar de alento. Eu gosto de pensar, quando leio essa passagem, que era um carinho de Deus, um carinho de Deus. E no meio da caminhada, no meio do deserto, na nossa peregrinação, e a gente pode pensar assim, em relação à nossa própria vida, em relação às experiências das nossas famílias, em relação à IBP, que já caminhou, que peregrinou durante esses anos com tantas vitórias, mas certamente no meio dessa caminhada que ainda persistirá, haverá, sem sombra de dúvida, ainda muita areia, mas também muito carinho. Vamos fazer um pequeno exercício agora? Vire para a pessoa do seu lado e diga o seguinte: não é só areia, tem carinho também. Tá bom? Não é só dificuldade, tem oásis também, tem alento também, tem mimo também da parte do Senhor. Agora diga mais uma coisa para essa pessoa que está do seu lado, você vai dizer, depois ela vai repetir para você a mesma coisa, dizendo: em Canaã a alegria será completa. Eu quero encerrar, irmãos queridos, repetindo para os irmãos a recomendação do Senhor para o povo de Israel, dizendo: já caminhamos no deserto, vocês já tomaram água, mas ainda tem muita areia,
para ser superada, ainda tem uma boa caminhada pela frente. E a minha grande recomendação para os próximos 70 anos, pastor Nino, da IBP, demais pastores aqui queridos, e para todos nós, e para essa igreja tão querida, é a recomendação do Senhor para o povo de Israel: mantenham-se sob o comando do Senhor. Amém? Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, tão rica, tão cheia de ensinamentos. E nós queremos, em nome de Jesus, pedir que a Tua palavra seja infundida agora na nossa mente, no nosso coração, na nossa memória, Senhor querido. Que sejamos capazes de receber o Teu comando nas nossas vidas, de darmos ouvidos, atenção a este comando, Pai amado, de obedecermos, de cumprirmos integralmente e de o carregarmos conosco, levarmos conosco. E, sobretudo, Senhor Deus, que através das Tuas ordens, do Teu comando, nós conheçamos ao Senhor. Dia após dia, como disse Oséias, prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu quero orar por esta igreja, eu quero pedir que Tu a abençoes, e aqui seja uma igreja, uma comunidade que verdadeiramente se mantém sob o comando do Senhor. Quero pedir que Tu os guardes, quero pedir que Tu os protejas, que Tu os fortaleças, Senhor Deus, dia após dia, até a vinda do nosso Senhor e glorioso Jesus. Põe a Tua mão sobre a liderança desta igreja, os seus pastores, os seus oficiais, as pessoas que estão à frente. Põe a Tua mão, Senhor Deus, sobre as famílias. Põe a Tua mão, Pai querido, sobre a vida de cada pessoa, e que todos aqui unanimemente possam cantar nos seus corações: grande é o Senhor, reconhecendo-Te como o único Deus verdadeiro, e que possam dia após dia viver sob o Teu comando. É assim que eu oro por eles, é assim que eu clamo ao Senhor por esta igreja, e faço isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a igreja querida, que o Senhor os conduza em vitória cada dia mais. Muito obrigado, pastor e pastores, por essa oportunidade.